de poeira, barro e chão. Escuto o zumbido do vento, escuto cantiga do cão. Só fim da vida da gente se Deus leva pela mão. Já fui bonita Maria do bando de Lampião. Fui Joana, Marielle, Severina de João. Fui Beata, Peregrina, artista de profissão. Hoje sou palavra solta, mas calar não calo não. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Iniciei aqui essa chegada com essa música do Tríptico Sertanejo, né, que é o espetáculo que nos convidou e nos convocou para atravessar esse sertão, para compreender ainda mais dessas tantas histórias e desconstruir um pouco, reinventar esses imaginários. E eu acho que é isso. Hoje, no segundo encontro, primeiro encontro, Ivan vai falar um pouquinho aqui para a gente recapitular um pouco e falar um pouco da proposta do dia de hoje. Pois então, o Tríptico Sertanejo, nosso mais recente espetáculo, que teve no elenco a Flávia Teixeira. A gente vai fazer uma rodadinha de microfonezinhos aí, só para a galera falar um oi. Flávia Teixeira, Andressa Ribeiro, Hélio Feitosa, Diogo de Carvalho, Kleber Cândido. Abre os microfones aí, dá um oi. Só para falar um oi, a galera da companhia, para todo mundo conhecer essa equipe aqui. Não sei se... Ai, beleza. Não está abrindo os microfones, mas sem problemas. Tudo bem. A gente vai ter tempo de conversar ainda. Bom, o Tríptico Sertanejo mergulha nas perspectivas de sertões que estão para além daquilo que a gente, geralmente, forjados pela mídia ou inventados pela história no Brasil, a história tradicional, canônica, que esconde boa parte das questões. O Tríptico Sertanejo ampliava um pouco esses horizontes, olhando para uma paisagem bastante ampla, que abrangia desde os pampas gaúchos, passando pelo Cerrado, pelo Centro-Oeste, chegando no polígono no Nordeste, Norte, entendendo que sertão está para além de questões geográficas. E aí, pensando um pouquinho no encontro que a gente teve na quarta-feira com o Luiz Alberto de Abreu, que fez um percurso passando por diversos expoentes da nossa literatura e da nossa filosofia, chegou a uma perspectiva de que sertão, se sertão é o desconhecido, sertão é tudo aquilo que a gente não tem dimensão, não é, nada é. Sertão seria tudo aquilo que a gente não tem dimensões concretas. Corpo é sertão. Dentro do corpo é sertão. O futuro é sertão. E nos traz, por fim, uma imagem muito bela dessa perspectiva de um sertão coletivo, conjunto. A gente se encontra hoje para o segundo encontro do ciclo, A Invenção do Sertão. Na segunda-feira, a gente conversa com a Mariana Barbosa Pimentel. Na quarta-feira, com a Aline Macedo Araújo. E na sexta-feira, Flávia Teixeira e Mônica Augusto recebem Rosa Reis e Luana Baiô para encerrarmos esse ciclo com cantos e encantos. Nós somos a Dual. A gente realiza trabalhos artísticos a partir de mitologias e fenômenos históricos relacionados à cultura brasileira. Tríptico Sertanejo estreou em 2018 e estava em circulação pela cidade de São Paulo, agora, 2019, 2020, quando nós precisamos admitir as perspectivas de distanciamento social ocasionadas pela pandemia do coronavírus. Sim. E, bom, gente, agora falou disso, né? Não tem como, né? É muito bom estar aqui. Nós da Dual, a gente acredita muito
nesse envolvimento, nesse lugar de partilha, né, e de aprendizado mesmo. Então, sempre a gente compartilha muito das nossas pesquisas, né? Não só compartilha, traz outras pessoas para a gente aprender cada momento mais, e a gente confia que esse é um espaço também, né, da gente se manter em pé, um espaço também de troca e de gerar um pouco de alegria, né, nesse momento que está todo mundo vivendo, nesse momento que o nosso país, né, está enfrentando mais fortemente, porque as questões estão todas aí, né? A gente só está vendo esses 500 anos de colonização cada vez mais escancarado nas nossas caras. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todas, de todos. A gente vai rodar uma vinheta e vai voltar com o nosso convidado de hoje, o músico, ator, educador, Saloma Salomão, que é com muita alegria, com muita felicidade que a gente recebe hoje. Vamos para a vinhetinha, gente! Bom, é isso. Vamos receber agora Saloma Salomão, trazendo, né, um pouquinho do que a gente vem, né, discutindo de sertão, e aí é tão importante, né, eu acho que é fundamental, na quarta-feira, né, acho que a gente trouxe alguns pensamentos sobre o sertão, e novamente, dentro da nossa história, sempre essa invisibilização, né, e esse apagamento, né, dos negros. E é nesse sentido, né, a desafricanização do sertão, a gente trouxe para a gente refletir, para a gente pensar um pouco, né, dessa presença, dessa contribuição em vários âmbitos, né, que nós temos do negro, enfim, na formação, na constituição, né, do que somos. E, enfim, Saloma vai falar maravilhosamente de tudo isso e um monte de coisa. Tem um monte de perguntas aqui depois, mas eu vou abrir para você chegar, se apresentar. E é isso, querido. Muito obrigada por aceitar esse convite. É uma honra realmente te receber. Enfim, suas palavras sempre curam, encantam, provocam. Então, tá aberta aí a palavra para você. Abrir o microfone, eu acho que você tem... Pode abrir o mic dele? Ou ele que tem que liberar a Ventuna? Espera só um pouquinho, Saloma. Pronto. Okay. Boa noite. Boa noite. Às vezes essa máquina deixa a gente um pouco aflito quando temos que começar a comunicação e às vezes não está no nosso controle, né?
tem esse jogo entre quem controla a fala e se é de cá ou se é de lá, né? É bem interessante. E tem a ver com o que nós estamos ensejando aqui, né? Muito obrigado à Companhia Dual, que eu não conhecia, passo a conhecer. Vejo essas imagens aí muito bonitas, vejo a Mônica, vejo a cria dela, a Bexiga, o companheiro. Tudo isso, para mim, é uma descoberta muito grande e é uma espécie de um alento nesse momento que eu passei bastante tempo sem nenhum contato que não fosse com os parentes mais imediatos. Então, prazer a todas, a todos, a todos que estão aí, incógnitos nos seus avatares. Eu e o microfone aqui também não estava conseguindo abrir. É isso, né? Eu acho que é sempre esses encontros são sempre um acalanto e reflexões, né? Reflexões, desconstruções. Eu acho que quando a gente adentrou um pouco, né, nessa pesquisa também de olhar para o sertão, e sempre é sempre um desafio esse apagamento histórico, né? Esse silenciamento que a gente tem do nosso povo, né? E enfim, e esse é um pouco né? A questão da identidade nacional, né? Desse sertão que vai colocando Gente, espera só um pouquinho. Gente, desculpa, eu tô me atrapalhando aqui. A Sarinha deu um pulo aqui, eu tô olhando duas coisas. Só um minutinho, filha. Enfim, eu acho que são todos temas, né, que a gente tem vontade de debater, de escutar um pouco mais o que você poderia trazer para a gente nesse sentido da gente pensar, né? Eu não gosto quando a gente fala desafricanização, né, desse sertão. O que acontece, né? Que sempre, né? Nas nossas histórias, essa relação das diásporas africanas, né? Não estão inseridas, elas não estão sendo ouvidas, não estão inseridas não, né? Porque nunca são ouvidas, né? E a gente vai construindo todo esse imaginário que a gente tem de um sertão que a gente está fora, né? Então foram questões que nos atravessaram, né? E que vem nos atravessando e que a gente vem tentando entender, e enquanto artistas tem uma preocupação muito grande também de romper, né? Essa necessidade não só da arte, né? Mas da arte que o tempo inteiro fica reproduzindo uma construção e legitimando e nesse sentido deslegitimando também os nossos saberes, né? Então queria abrir um pouco nesse sentido, Saloma, para te escutar. Eu não sei bem ao certo uma etimologia, né, para essa palavra. Talvez o Abreu possa ter falado um pouco da sua fonte. Mas eu sei que ela é uma palavra que, no universo colonial português, ela foi usada simultaneamente no Brasil e na África. Então, tem referências da literatura e da documentação portuguesa do final do 18, certamente, no qual se fala dos sertões de Angola, por exemplo. Então, é um termo que instaura uma espacialidade dentro de um projeto de domínio, né, português, colonial. Então, isso eu acho que é uma primeira coisa. Depois um aparecimento desse termo
na literatura sudestina, né? Que é importante dizer que Euclides da Cunha e Guimarães Rosa são homens de poder e de prestígio no Sudeste, que estão empregando esses termos como uma espacialidade sobre a qual se pode desenvolver um imaginário literário, né? Então, digamos assim. Por fim, tem todo um espraiamento de uma certa ideia de que tem um sujeito coletivo interiorano, não litorâneo, que não é o indígena. Tem um ser coletivo do interior que não é o indígena. De certa forma, é o caboclo, mas é um sertanejo, né? Ele habita qualquer lugar, de certa maneira, desconhecido, mas conhecido pelo olhar exótico, ou um olhar de fora, um olhar extra-óptico, aquilo que não é visto, mas está fora do olhar, mas pode ser descrito. O exótico seria isso, né? Algo que não se conhece, mas pode ser descrito como se visto tivesse sido, digamos assim. E, por fim, uma certa projeção romântica ou romantizada na literatura, nos estudos de folclore, depois no teatro e no cinema, que projeta no Sudeste também, que projeta uma espécie de um imaginário e um campo cultural incerto. Mas, nesse mesmo tempo, um tempo, na primeira metade do século XX, é um tempo em que o sertanejo ele é estigmatizado também como um impedimento do desenvolvimento da modernidade. Qual modernidade? Não qualquer uma, né? Uma modernidade feita na capital da República, uma modernidade feita numa região economicamente forte, começa a se tornar uma região forte economicamente, que é São Paulo, não toda São Paulo, uma parte de São Paulo, que vai de Santos até São Carlos, com uma agricultura cafeeira que se torna muito importante para a economia, digamos assim. Então, campanhas contra a cultura sertaneja, campanhas políticas, campanhas militares, várias campanhas. Uma de desbravamento e de colonização branca, óbvio, do Oeste, e aí todo o Oeste é o sertão, todo o Brasil Central vira o sertão, tudo além do Cerrado é sertão, digamos assim. E nesse movimento, que ele é ao mesmo tempo estético, artístico, cultural, ele também é político, né? Então, para estigmatizar o sertanejo, cria-se personagens depreciativos, e o Monteiro Lobato foi especial nisso, com a criação do Jeca Tatu. Ao mesmo tempo, as campanhas dos médicos psiquiatras contra os sertanejos como arcaicos, como problemáticos do ponto de vista do comportamento, como um problema, como um impedimento para o desenvolvimento cultural da sociedade brasileira,
os médicos sanitaristas, os médicos psiquiatras, enfim. Mas talvez tenha um momento em que isso vira, ganha alguma positividade. Talvez pelo cinema, um cinema incipiente, mas que se alimenta de uma música, por exemplo, ou de pessoas como Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, que são exemplos de uma certa positivação da figura do sertanejo, até mesmo uma incorporação de uma indumentária do semiárido, da figura masculina do semiárido, com roupas de couro, e que vai entrar até mesmo na TV. Mas o que importa para a gente é saber por que os jovens em São Paulo, no século XXI, retornam a essa noção para a sua criação teatral. Então, eu acho que isso é o mais importante. Saber, entender e não exatamente julgar, mas estabelecer uma crítica dialógica com esses jovens que vão a primeira ideia, ou esse conceito que seria espacial, mas que também é cultural, para alimentar a sua produção. E, ao fazer isso, o que encontram? Tem várias camadas, né? Por exemplo, a escala dessa canção que é entoada aí pela Rabeca é uma escala de música africana, né? É uma escala pentatônica que entra muito provavelmente com escravizados vindos da África do Oeste, escravizados islamizados. É uma escala depois chamada escala de Baião e tal, mas é uma forma, é um conhecimento musical desenvolvido na África e que entrou em sonoridades do sul dos Estados Unidos, da África, da América Central e também no Brasil. São formas de pensamento musical africano concebidas em escalas de 5 notas. Obviamente, o jovem que for fazer um curso de música numa universidade vai ouvir dos seus professores eurocêntricos que são escalas gregas, né? Mas hoje, com as pesquisas de antropologia musical, nós sabemos que são escalas advindas da África do Oeste, basicamente de 2 tipos de cultura, a cultura malinquê e a cultura hausa, que é também quem trouxe as rababes, que deram origem às rabecas. São instrumentos musicais africanos e muito antigos. São tão antigos que eles foram levados para a Península Ibérica pelos muçulmanos negros durante a formação do Império Almorávida, que era um império que ia do Senegal até o norte da Espanha, durante o domínio daquela gente escura chamada de mauros, ou mouros, ou negros. Essa gente levou o al-ud, a rabab. O al-ud deu origem aos cordofônicos portugueses, a violeta e a viola. E o rabab deu origem às violas de fricção e aos violinos e às rabecas. Então, quem são esses sertanejos tocadores de pentatônicas?
são descendentes de africanos que foram escravizados no sertão, introduziram o pastoreio de bovinos, porque os portugueses eles não tratavam de bovinos. Foram os africanos que trouxeram tecnologias para criar, cuidar e transportar, levar em longas distâncias os bois e as vacas, porque eles já tinham essas técnicas no continente africano e vários eram pastores de bois e vacas. Além disso, eles trouxeram instrumentos musicais que também comprovam essa relação com os bovinos. O berrante, por exemplo, que é um instrumento para tanger os bovinos, é um instrumento africano. Então, mas como falar sobre isso sem constranger uma certa narrativa cristalizada sobre a história cultural brasileira, que é ensinada nas escolas infantis, no ensino médio, no ensino superior, no pós-graduação até o pós-doutorado. Uma certa história bonitinha, organizada e branca da criação da sociedade brasileira, óbvio, a partir da noção hierárquica da superioridade cultural branca e da inferioridade cultural indígena e negra. Essa tríade que o branco está na parte superior é aquela que foi bem elaborada por Gilberto Freire e foi reconfigurada por Darcy Ribeiro, que são também aqueles que falam sobre o Brasil inteiro, num tempo longo. Desde a chegada dos primeiros portugueses, o Gilberto Freire recua um pouco para a Península Ibérica, mas é só para fazer o elogio da cultura lusitana. Então, voltando, por que os jovens totalmente urbanos querem conhecer os sertões e querem ir além dos sertões do Euclides e do Guimarães Rosa? Se é que eles querem, às vezes não. Aí, nesse caso, a pergunta é para você, para vocês, para o seu grupo. Sim, esta é a provocação. Por quê, né? Porque conforme a gente vai mergulhando, né, nas nossas histórias, né? Pelo menos a mim vem de uma indignação tão grande, é tão maravilhoso a perspectiva que você traçou agora, de trazer também, né, por exemplo, todo esse conhecimento, né, desses instrumentos, dessa musicalidade, que a gente vai percebendo o quanto foi tudo tão inventado, de uma mentira tão grande, né? Eu acho que foi no encontro passado, a gente estava... rolou uma pergunta da gente... Por que o sertão, né? Essa ideia de sertão, ela está sempre também tão associada à Idade Média, né? Ao medievo europeu, né? E a gente tem toda essa construção onde se legitima, né? Que seja o repente, a cantoria, né? Num lugar lusitano, né? Sempre valorizando o colonizador, né? É impressionante, assim. Aliás, não é impressionante, não é impressionante, né? É o que essa cultura hegemônica branca, né, eurocêntrica ela faz, né, com a gente.
Mas aí é uma coisa não é muito antiga, né? Isso é Gustavo Barroso e até Suassuna, né? A Escola de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, é o CPC. É um elogio da própria elite, né? Nortenha, depois nordestina, né? Há essa noção de que o Nordeste não existia, é uma criação da geografia brasileira, né? Então, mas é recente, é relativamente recente. Eu parei no Suassuna, mas não é o Suassuna, não. É a Jerusa. Vem do Gustavo Barroso, que é aquele não chega a ser um antropólogo, é um folclorista, né, do Ceará, mas passa por Pernambuco e chega ao Rio de Janeiro e vem para São Paulo, né? A semiótica da PUC vai refazer esse trajeto e reafirmar esse pacto, né? Um pacto interpretativo, né? De interpretação da cultura, digamos assim, que é um pacto da elite branca, né? Intelectualizada, né? Aristocrática, filha dos fazendeiros também, né? Filha dos potentados, dos donos da terra. Então, parece que é um elogio aos pais, né? Parece-me que é algo assim que precisa ser feito. O Câmara Cascudo destoa. Mas ele não é lido por conta do preconceito que há no Sudeste, muito grande, no Rio de Janeiro, mesmo com o trânsito que ele tinha, com toda a admiração que o Mário tinha por ele é um pouco proscrito, né? Ele destoa, e ele destoa de tal forma que ele escreve o Made in África, né? Mas ele, de alguma maneira, é quem ainda teve acesso, por exemplo, digamos, a esses artistas negros da roça do século XIX, né? O Fabião das Queimadas, por exemplo, é uma pessoa que o Câmara conheceu, né? Então, quem são esses homens pretos, esses tocadores, tangedores de boi, tocadores de viola e rabeca, que vão deixar algum tipo de registro dessa tradição oral no final do 19, né, que Silvio Romero vai transcrever, e depois o Cascudo, além do Cascudo, o Edson Carneiro, o pai do Edson Carneiro, Souza Carneiro, um amigo do Souza Carneiro, Manuel Quirino, que é um professor filho de escravizados, que nasceu na primeira metade do século XIX na Bahia e que se torna uma figura muito importante porque ele é o primeiro a fazer um levantamento, por exemplo, da comida de santo nas casas de candomblé, antes do Cascudo. Ele faz isso no final do século XIX. O Cascudo, muitas das referências do Cascudo foram extraídas do Manuel Quirino, um professor de matemática e estudioso das religiões de matrizes africanas, estudioso do candomblé, estudioso da música, estudioso das comidas, das vestimentas, das tecnologias. Pouquíssimo conhecido, pouco lido, mas ele escreveu uns 20 livros.
mais da metade desses sobre cultura popular, cultura negra, na Bahia, no século XIX. Então, não conheço. nós temos, na verdade, bastante coisa para fazer outras leituras, mas tem também um corredor editorial do Sudeste, bastante racista, onde se reproduzem essas teorias que interpretam a cultura brasileira desde Portugal até amanhã. Sim, sempre os mesmos caminhos, né? Eu fico a gente pensando, a gente rompe. É como rompe, mas é isso, tem muita coisa. E é isso, só quando a gente começa a cutucar muito, né, Saloma? Assim, quando a gente começa a cutucar, quebrar uma lógica, porque é uma lógica, né? É uma lógica de pensar esse mundo e é necessário romper, né? Muitos paradigmas mesmo, assim. Sim. E traçar essas outras perspectivas, né? A gente estava eu acho que até quando eu entrei em contato contigo, né, para te convidar para estar aqui, estava falando de como essas trocas, né, através das escutas, né, tantas aulas também que estão tendo agora, a gente podendo estar em contato com mais gente. Olha, foi um mar de possibilidades ao mesmo tempo também, sabe? Foi um mar de possibilidades poder escutar tantas pessoas e descobrir tantas coisas que eu não sei, né? E aí a gente eu me choco, eu me choco, porque é isso, né? E ainda estou falando de uma perspectiva de alguém que chegou à universidade, como é o meu caso, né? Que fez uma escola de arte, de teatro. E aí, assim, eu tô nesse momento, o que eu penso que é muito fundamental para todos, né? A partir dessa reflexão é assim, eu fico pensando o que eu fiquei fazendo esses anos todos, né? Olhando para aquilo, eu falo, gente, quanta falácia, como é possível, sabe? E também me vejo muitas vezes dentro de uma lógica, né, tão estruturante, que é difícil de quebrar. Mas ainda voltando a falar sobre o sertão, tem um livro publicado pelo João José Reis e pelo Flávio Gomes. Flávio Gomes é aquele intelectual que atualmente está muito próximo da Companhia das Letras e da Lilia Schwartz. É um historiador jovem, assim, é mais novo que eu. Ele é de Campos, no Rio de Janeiro, e fez uma carreira maravilhosa como professor na UFRJ, Flávio Gomes. Nesse livro deles, chamado História dos Quilombos, Rebeldia Negra, eu não me lembro o título direitinho, mas depois eu posso pegar e passar. Tem um texto muito interessante sobre, ainda no século XVIII, uma ação objetiva desenvolvida pelos administradores coloniais em Minas Gerais para alargar as terras do Império Português. E essa prática consistia em contratar uma espécie de bandeirante em Minas, na segunda metade do século XVIII, para que eles empreendessem campanhas militares contra os quilombolas. E esse documento, que a Laura de Mello e Souza, é um texto da Laura de Mello e Souza. Laura de Mello e Souza é a filha do Antônio Cândido, é a irmã da Marina Mello e Souza,
e a filha daquela estudiosa da estética que deu aula durante muitos anos na USP e tal. Enfim, de uma família de intelectuais muito bem situados na história da literatura e na história social brasileira do século XX. Mas a Laura apresenta um documento muitíssimo interessante sobre um capitão de campo. Capitão de campo eram esses aprisionadores de escravos ou escravizados e escravizadas fugidas. Eles se embrenhavam nas regiões até então não conhecidas pelos colonizadores para prender os nativos, né, os povos chamados de índios, e os fugitivos quilombolas. Essa era uma prática recorrente desde o século anterior, mas ganhou uma certa profissionalização. Agora, o surpreendente é esse capitão de campo ter um grupo de escravizados músicos. Um homem, provavelmente uma espécie de bandeirante, um homem provavelmente bem rude, não é um fidalgo, não é um homem que veio da metrópole, é um homem, um sertanejo também, mas cuja profissão consiste em recapturar africanos fugidos. E foi a primeira vez que eu me dei conta de que quem avançava primeiro para o território, que já estava ocupado, obviamente, pelos nativos, pelos donos da terra, eram os fugitivos, eram os quilombolas. E o Manuel Quirino fala isso. Ele chama de colonos africanos. Em pleno século XIX, quando a ideia de colônia só podia ser empreendida em nome dos brancos donos da terra, ou aqueles que roubaram dos donos originais, o Manuel Quirino estabelece esse crivo crítico de que os negros eram colonos. Então, combinando essa noção de protagonismo histórico dos africanos e dos seus descendentes, com essa ideia de que os capitães de campo foram eles que empurraram o domínio colonial para o oeste, ou para o interior, ou para o sertão, ou para os sertões, é possível deduzir que quem chegava nesses sertões antes dos colonizadores e preadores de indígena eram os fugitivos africanos. Isso tem uma lógica. Parece, explicando assim, parece bastante simples. Mas é óbvio, quando você pega duas formas religiosas básicas surgidas no Brasil, que é o candomblé Congo-Angola, e quando você pega a Umbanda, o resultado desse encontro entre os indígenas e os africanos está presente como figuras míticas. Total. É isso mesmo? Ele quer falar alguma coisa? Boa noite. Saloma, como a nossa proposta é um ciclo de encontros, agora a gente vai começando as interatividades aqui. A escala pentatônica aqui da Rabeca deu o que falar no chat. Tá rolando até dica de livro. Aqui, troca de bibliografia. A Daniela Souto, citando o livro Mocambos e Quilombos, uma história do campesinato negro no Brasil, de Flávio Gomes.
E a Andrea deixou uma pergunta aqui, hein, Saloma? Vamos ver essa bola aí que ela tá chutando. O Made in África não é um tanto superficial? Algumas coisas que li do Cascudo me parece bastante imbuído do espírito etnocêntrico. Bom, pode ser. Hoje, né? Hoje nós podemos criticar o Cascudo. Entende? Sim. Hoje nós podemos criticar o Cascudo, mas coloca o Cascudo no contexto da sua obra, da sua produção, quando nem se falava de que os africanos eram importantes na formação cultural do Brasil. Põe ele no seu contexto. Hoje nós podemos achar que o Made in África é superficial, mas eu não acho, não. Eu acho que ele dialoga e de forma bastante eloquente até com Amadou Rampateba. Pensando em termos, digamos assim, de metodologia, ou, dito de outra forma, pensando em termos de valorização da oralidade presente na formação cultural brasileira. Então, não sei, acho que não. Agora, eu não conheço a fundo toda a obra dele. Eu conheço um pouco da literatura oral no Brasil, conheço um pouco do dicionário do folclore brasileiro, conheço um pouco de contos tradicionais do Brasil e conheço bastante de Made in África. E ele, ao contrário, talvez, do que você diz, ele não deixa de dar crédito a toda uma série de tradições, de oralidade que são africanas. Ele investiga, ao invés de fazer como faz a maioria dos folcloristas efetivamente eurocêntricos, ele dá créditos aos protagonistas culturais africanos, ele investiga. Depois eu vejo uma reprodução quase que recorrente das obras dele, sem nenhum filtro, sem nenhuma criticidade. Dos anos 60 para cá, os pesquisadores de cultura nordestina, sobretudo essa ideia de uma regionalidade suprimida pelo Sudeste, e efetivamente isso há. Perdão, eu fiz uma coisa aqui. Sim. Tem que diminuir, fechar o chat. Há uma espécie de, eu já falei isso, mas uma espécie de senso comum acadêmico que recorta uma série de fragmentos, seja do Cascudo, seja do Mário de Andrade, às vezes, do Edson Carneiro, e reproduz sem crítica. Gente boa até, um grande antropólogo contemporâneo, vivo, que é o Raul Lodi, é um cara que às vezes faz isso. E às vezes faz sem dar crédito, como é o caso do Reginaldo Prandi. Os formados na USP adoram Reginaldo Prandi, mas ele faz isso.
Saloma, a Andrea, né, que ela fez, foi você, né, Andrea, que fez a pergunta. Eu acho que ela pediu fala, eu não sei, a gente poderia fazer esse diálogo aqui, Saloma? Claro! Tá, Uai, é ótimo. André, eu vou desmutar você. Venha. Oi, Saloma, boa noite. Boa noite. A gente só vê sua Eu fiz. boca. Põe o seu rosto aí, Isso. porque eu tô Ah, vendo desculpa. Não, coroa. eu tô com ela aberta. É Eu a tô com a minha touca, a câmera gente só tá aberta vendo aqui. touca. Ah, desculpa. Isso, Tá agora aberta, sim. assim. É como eu não tô me vendo aqui, não tava me vendo, aí eu não. Saloma, boa noite. Boa noite. Só tá um frio danado. Ainda bem que eu sou a única de touca, né? Sim, tá frio mesmo. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, Saloma. Não é diretamente ligada a sertão, né? Mas eu precisei fazer um trabalho de pesquisa sobre histórias para criança em torno das populações quilombolas da Amazônia. E aí eu fui buscar em muitos livros de muitos autores, na internet também. E nessa busca específica, o que eu percebi, por exemplo, é que as narrativas tradicionais, inclusive do Câmara Cascudo, que isso, como eu gosto, assim, já tinha lido outras coisas e gosto bastante dele, isso me deu uma angústia, porque eu estava com esse foco específico e aí caiu essa ficha, né? Que não há, que as não é possível que com toda a cultura que essas populações trouxeram com elas, que não existam histórias, narrativas, histórias de mitologia, de assombração, que não fossem próprias dessa cultura, dessas culturas. E o que a gente vê, na verdade, é que a maioria negras. Ah, sim. O que a gente vê é que as maiorias das histórias contadas que citam a negritude, elas citam no lugar bem desconfortável social. Né? Então, ou é aquele negro que é preguiçoso e não cumpriu e foi castigado, ou é o negrinho que não sei o que, não sei o que lá, ou é a tia que fez não sei o que, não sei o que lá. Não tem um lugar assim que traga uma realidade dessa negritude desde a África. E aí, eu não acredito que isso não tenha passado de geração em geração. O que eu acredito é que essas pessoas não foram atrás para saber esse outro olhar. Então, a solução que eu tive, por exemplo, esse trabalho que eu estou fazendo eu estou entrevistando os quilombolas e ouvindo deles histórias para contar no programa para criança. Né? Porque na bibliografia, na internet, eu só encontro coisas que eu não quero reproduzir. Entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta. Sim. Não, eu te entendo. A produção do Câmara Cascudo, ela precisa ser entendida no tempo e no espaço. Qual é o espaço? Sim. Eu acho que o espaço é de afirmação, primeiro, de uma regionalidade nordestina, que está sendo assolada, evidentemente, pela ascensão econômica do Sudeste. Então, essas pessoas elas se insurgem contra um domínio cultural do Sudeste. Então, eu vejo Cascudo como, em primeira instância, uma figura fundamentada num projeto cultural regional, em primeira instância. Em segunda instância, um limite de pesquisa também. Agora, é preciso também entender como é que o mercado editorial, nos, últimos 30, 40 anos, fez do Cascudo um explicador do Brasil inteiro. Entende? E o Brasil é muito grande, quer dizer. Agora, você revela uma outra coisa, que é procurar por aspectos da cultura negra e encontrar uma série de camadas de projeções racistas. Bom, mas o racismo estruturou essa sociedade durante todo o período em que estava vigente o tráfico de pessoas e o período em que esteve vigente a escravidão. Como é que ele não entraria, inclusive, nos imaginários?
Então, se você pegar uma série de canções, os cantadores do Cascudo, ele não analisa isso, mas está lá registrado uma série de discursos racistas contra os cantadores negros. E que, muito provavelmente, esses discursos racistas contra esses cantadores têm por base o fato de que esses cantadores provavelmente fossem os melhores. Então, toda a construção antinegra que está presente nessa cantiga semi-rural ou de pequenas cidades nordestinas coletadas por ele, narram a introdução do racismo antinegro no âmbito da fazeção da própria cultura popular. A arte não é um lugar límpido, onde os problemas da sociedade não entram, aliás, ao contrário. Via de regra, a arte é uma câmara acústica, onde as questões da sociedade são amplificadas. Por que não teria racismos nas cantigas recolhidas sobre negros na Amazônia? Se lá, na região amazônica, é um dos lugares onde o escravismo foi o mais duradouro, foi tão duradouro que as pessoas punidas no Sudeste eram enviadas para a Amazônia, como foi o caso dos revoltados em 1910, na Revolta dos Marinheiros. Quem era punido era mandado para a Amazônia. Então, enfim, é uma complexidade. Eu não conheço bem pouco do repertório cultural da região amazônica. Estive bem poucas vezes no norte, especificamente no Acre. Conheço pouco mesmo. Então, não tenho nem repertório para te dizer que, a partir de uma certa área, tem esse ou aquele registro. Registro, estudos, pouco menos. Talvez a única fonte seja, de fato, ou uma fonte boa seja, de fato, a tradição oral, e por que não? Se você estiver fazendo esse trabalho, eu te parabenizo. Talvez depois de você venham outros. Saloma, só também assim, dando, né, porque tem gente que chegou hoje, né, tem gente que já estava com a gente na quarta-feira, a gente se propôs a fazer esse encontro e vai esquentando a interatividade, começando pelo chat. Então, eu gostaria só de ler 2 blocos de perguntas aqui da Tertulina e da Annelise que chegaram, e depois pedir para o pessoal começar a levantar a mãozinha lá no chat, para a gente fazer aquela ordem de inscrição. Nossa, a Tertulina é minha amiguinha no Facebook. E aí eu tenho também um recado, né, Mônica? A gente preparou uma surpresa para o Saloma, né, Mônica? Escolhida a dedo pelo Ivan. Uma bandeja de chocolate que virá no final. Uma surpresa. O Saloma não faz ideia do que é. Bom saber que você gosta de chocolate. Calma. Eu sou diabético, eu corro risco às vezes de morrer, mas eu adoro. Então, Saloma, só recapitulando, eu vou ler a pergunta da Tertulina e da Annelise, e aí, por favor, pessoal, comecem a levantar a mão nas inscrições ali do chat. A Tertulina pergunta: se existe algum registro histórico que os indígenas do sertão da Bahia que foram fugitivos para não ser escravizados. E a Annelise... Cadê a pergunta da Annelise que eu li aqui? Tá aqui. Vou fazer... não tá. É da Annelise.
Isso. Gostaria de retornar à provocação do Saloma e também fazer uma pergunta. Posso entrar na fila para falar? Essa era a pergunta dela. Então, já estou te respondendo, Annelise. Sim, venha, levanta a mãozinha e você vai ser a primeira. É isso. Então, vamos responder a Tertulina. Existem registros de fugidos no sertão da Bahia, Mônica? Só aproveitando que a pergunta do Kaique, eu acho que vem de encontro também, que ele falou para se o Saloma puder retornar um pouquinho da discussão sobre o encontro da cultura indígena com a Umbanda e o Candomblé. Eu acho que como trouxeram uma questão, né, também associada à questão dos povos indígenas, pode juntar nesse bloco. Tertulina, os nativos ou os povos originários da Bahia foram os primeiros a serem atacados. E fugir era a segunda alternativa. A primeira sempre foi resistir. Mas, na medida em que os europeus foram estabelecendo as fortalezas, e na Bahia tem várias fortalezas, tiveram várias fortalezas para o domínio do território, às vezes não tinha outra alternativa senão fugir. Mas, ainda hoje, a luta indígena na Bahia é maravilhosa. Ela, primeiro, tem uma mística ligada à presença dos indígenas na luta pela independência da Bahia, então, que é muito bonita essa mística. Quer dizer, é uma mística que surge de uma realidade política, de um fato político, que é a presença de batalhões indígenas na luta contra os dominadores portugueses. Mas os Pataxó estão lá no sul da Bahia e tem uma história de luta maravilhosa e contemporânea, além de uma história que pode ser lida a contrapelo. Então, esse autor que eu me referi, que é um autor negro, cara que criou praticamente a cadeira de história afro-brasileira em várias universidades brasileiras, que é o Edson Carneiro, Edson com I, Edson Carneiro. Esse cara também tem estudos sobre isso, além dos estudos contemporâneos sobre as populações indígenas historicamente desde o século XVI até os dias de hoje, feito por pesquisadores baianos, pesquisadores e pesquisadoras. No site da UFBA, você encontra especificamente uma publicação de uma revista do Centro de Estudos Afro-Orientais. As revistas estão todas digitalizadas e disponíveis. Tá, Tertulina? A outra questão era sobre a Umbanda e o Candomblé. Então, é só pesquisar o Candomblé de Caboclo. Então, tem pesquisadores importantíssimos, o Júlio a Gamela do Feitiço. Não é Júlio Tavares, o Júlio Tavares é do Rio de Janeiro. Esse Júlio, ele pesquisou candomblé na Bahia e pesquisou também a religião dos oriças na Nigéria. Agora eu não consigo me lembrar o nome dele, mas o nome da dissertação de mestrado dele é A Gamela do Feitiço. É sobre a perseguição policial aos candomblés em Salvador. Então, tem esse trabalho que vocês podem pesquisar, e ele tem outros trabalhos sobre o candomblé de Caboclo, que são muito, muito interessantes. Então, uma coisa é o candomblé de Caboclo, a outra coisa é a presença das figuras indígenas no interior da Umbanda. A mim, parece dizer que esses africanos escravizados que fugiam, ao se embrenhar nas matas, para sobreviver, eles obrigatoriamente faziam pactos
com os donos da terra. A sublimação dessa experiência de encontro entre africanos e povos nativos gerou as figuras dos caboclos, tanto na Umbanda quanto no Candomblé. Não estou dizendo que é uma visão antropológica mesquinha, que eu não reconheço a força espiritual desses seres míticos. O que eu estou dizendo é que há o encontro de duas matrizes civilizatórias. Vou usar esse termo. Duas matrizes civilizatórias diferentes. Uma africana e a outra indígena. Sendo que as africanas são múltiplas e as indígenas também. Quando ele entra, é para a gente parar e ouvi-lo, né? Não faz isso comigo, Saloma. Não, querido, é porque foi assim da outra vez, só estou tentando entender a regra. Mais ou menos, é porque a gente quer ser o mais, como você falou no início, né? Essas possibilidades, né, de interatividade, da gente se reconectar, de estar junto de alguma maneira, né? O público tem que falar, Então a gente teve um cuidado, né, assim, de proporcionar um formato que a gente consiga ver e ser visto, falar e ouvir, né? Então é isso. Conversar e ser conversado. A proposta é diálogo mesmo, assim. E tá ótimo, tá bom. Annelise está aqui. Ivan já se inscreveu. Escha, levanta a sua mãozinha. Annelise. Tem que levantar a mãozinha lá, gente, para a gente ir na ordem, tá bom? Annelise, venha. Venha, Ana. Ô, maravilha, o pessoal tá pirando aqui, Saloma. Eu tenho... Não. Aí, boa noite. Boa noite, Saloma. Boa noite, Dual. Apareceu aí. Caramba! A gente tá falando de afro-indígena. Tô chamando os afro-indígenas. Chamou, a gente vem. A gente está em duplinha aqui, e aí o Douglas vai fazer a pergunta aqui, que na provocação, tá bom? Salve, Saloma, salve, Dual, salve, população, firmeza? Firmeza. Satisfação total, mestre, te encontrar mais uma vez, ó. Sim. E, mano, eu fiquei aqui pensando pra caramba na pergunta que você fez, né? Pra gente, porque eu sou de um São Paulo quebrada, que não é esse São Paulo aí branco, né? Aí é outra caminhada, é das fronteiras que eles determinaram para lá. Aí ficou outra população, né? Então, eu fiquei pensando na pergunta que você fez. Por que os jovens de São Paulo se voltam para a cultura sertaneja, para suas obras, né? Acho que não só cultura sertaneja, né? Mas para um outro olhar, que não é esse que está posto em São Paulo, né? E aí, gostaria de me provocar até o fato de como que a gente pode discutir uma estética periférica sem falar disso, né? Desse lugar da cidade a que eu habito e que eu nasço, né? E aí, como que eu posso disputar outros modos de narrativa sem ouvir meus mais velhos naquele contexto, né? E aí, quando você fala, me encanta tanto, porque eu consigo, às vezes, voltar para casa e fazer outras perguntas que eu não conseguia entender, né? Meus mais velhos já falavam essas histórias, mas aí, no entendimento deles, eles tinham uma vivência nesse lugar, tipo, sertão, nesse Nordeste. Meu pai é baiano, então muitas coisas que ele falava eu não entendia mesmo. Só depois que eu fui à Bahia, aí comecei a ver as coisas acontecendo. E aí volta para casa e aí sim, talvez ainda, eu tenha aprendido a perguntar para ele, né?
sobre o que eu fui educado a ver. E aí como isso se reverbera nas minhas criações artísticas, né? Como é que eu não consigo enxergar legitimidade no pensamento branco de dança da cidade, né? E aí, então, isso é reverberação de uma educação que eu tive na quebrada, com um vizinho maranhense que ouvia um reggae, né? E pá, tipo, falava para mim sobre aquelas histórias daquele Maranhão que ele viveu, um bumba boi, musicalidades outras que eu não tinha. Aquele coletivo ali ao meu redor, mas eu tinha indivíduos que trocavam ideia e traziam informações e sabências e uma educação para mim preta de outra ordem, que eu não tive acesso a o Oswald de Andrade para poder formar o meu ouvido de música. Assim como o de dança também não foi balé, né? Então, quando eu presto atenção na minha própria formação, eu acho que eu tenho a responsabilidade, enquanto um jovem periférico paulista, de falar e de, mano, provocar e tensionar essas fronteiras que foram postas, para que não se olhe para outros lugares da cidade, tá ligado? Esses lugares pretos, esses lugares indígenas, que quando falam, provocam e batem. Aí a galera, tipo, ah, não, mas não é bem assim. Mas é, né? Então, como você começou falando, será que a cultura branca quer mesmo, tipo, não se ofender quando a gente abre a boca? Né? E aí é muita treta. Então, fica aí também a minha pergunta. Como falar de uma estética periférica, marginal, do qual aí eu estou usando isso como conceito, tá, gente? Que muitos grupos de São Paulo periférico utilizam e se debruçam sobre essas perspectivas, sem ter essa educação que o Saloma também traz para a gente, essas provocações. E sem vir aqui encontrar aí um fato que eu gosto muito de pensar, é uma fala sua mesmo. Será que eu sou um negro no Brasil ou um negro brasileiro? Né? E aí, será que eu sou um negro paulista ou sou um negro em São Paulo? Né? E aí é 1000 graus, porque se eu não recupero minha língua, se eu não recupero as minhas ancestralidades, as minhas culturas, que, tipo, meus mais velhos trazem, como é que eu posso falar de mim? Né? Então, só contribuindo aí um pouco com o pensamento que você trouxe. Uhum. É isso aí. Posso falar? Claro. Bom, você não tem exatamente uma questão, né? Uma pergunta, nem nada. Você está expondo uma perspectiva crítica sobre a produção cultural no campo da dança. Agora, o que eu posso dizer é que não há possibilidade de existência nessa sociedade se nós não estivermos munidos de argumentos, de estratégias, de parceiros, de pensamento sobre ação. Não tem a possibilidade, senão a gente acorda e lamenta, a gente sente muito, a gente acorda e chora, a gente acorda e olha para os lados e vê os nossos parentes caindo literalmente, caindo de bala, caindo de fome, caindo de opressão, é isso mesmo. Ao mesmo tempo que é uma cidade luxuosa, rica, exuberante, produtiva, econômica e culturalmente, é também uma cidade miserável, onde as pessoas morrem na rua de frio e de fome, onde a maioria da população trabalha por muito pouco. Os meninos que compram suas motocas
colocam-nas para trabalhar e morrem 100 por semana, para ganhar quase nada, ou perto de zero. E há todo um apelo cultural e político o tempo inteiro para que as pessoas estejam dispostas a entregar gratuitamente suas existências para a máquina de moer gente. Mas o que eu posso te dizer, ainda tentando lidar com a noção de sertão, é que o ex-ministro da Cultura, chamado Francisco Verfort, um cara que foi professor na USP, na Unicamp, estudioso da cultura, Francisco Verfort. Esse cara, durante uma palestra na Fiesp, né, na Federação das Indústrias, onde está o SCAF agora, ele disse o seguinte: o nordestino que chega na periferia de São Paulo encontra um mundo culturalmente vazio. Que ano chegou seu pai lá na Zona Leste? Não. Oi, Saloma, desculpa. Os pais de vocês chegaram em que ano na Zona Leste? A minha avó chegou em 64, mas meu pai veio mais depois, né? Veio em 74. Então, olha, na visão de um estudioso oficial da cultura, depois ministro da cultura, ele olhava para as regiões mais longínquas de São Paulo no final da década de 70 e dizia que havia um vazio. Então, antes de você, que é de origem afro-indígena, chegar lá com a sua família, lá era ocupado pelos guaianás. E num extremo, no outro extremo, era ocupado pelos parelheiros. Entende? Entende isso? Os documentos de São Paulo do século XVIII mostram um potentado de Santo Amaro mandando prender uma mulher indígena sob a acusação de que ela era feiticeira. Final do século XVIII, em São Paulo, na região de Santo Amaro, ali provavelmente perto do Largo 13 de Maio, um português rico está mandando prender uma mulher indígena sob a acusação de que ela era feiticeira. Em São Paulo, nesse mesmo período, o levantamento de documentação mostra o processo de conversão de pessoas de origem indígena capturados nas cercanias da província, cujos nomes estão sendo trocados, eles estão sendo rebatizados. Então, é um dos poucos documentos do 18 que eu já encontrei, documento in natura, assim, que não foi analisado. Eu é que estou analisando agora. De pessoas indígenas, então tem o nome indígena da pessoa e tem o nome que ela está sendo rebatizada. Então, entre o Francisco Verfort e essa documentação que nos diz dessa presença em várias regiões da cidade, na parte da Zona Sul, que é o bairro de Moema, e que durante um tempo toda aquela área ali do Parque do Ibirapuera até a margem do rio Pinheiros era tudo de populações indígenas. Então, o que é o apagamento? O apagamento é além de você ter a documentação, você não contar, não narrar aquela história, além de narrar uma história que só interessa a poucos. Então, ao invés de contar uma história pregressa da cidade de São Paulo, onde a população indígena era imprescindível para o funcionamento do vilarejo, porque não era uma cidade, era um vilarejo, até final do século XVIII, conta-se a história
dos preadores de índio, dos caras que foram os mais cruéis na formação da sociedade brasileira, e faz uma apologética dessa narrativa, e essa narrativa se transforma num monumento de um grande artista que simboliza a própria cidade e está ao lado da Casa Legislativa do Estado, que é o Victor Brecheret, mostrando a ação bandeirante. Como é que a capital bandeirante, como é que tudo isso foi construído? Isso não foi construído num tempo longo, isso foi construído entre 1910 até 1960. A narrativa bandeirante, de apologia do bandeirante, de apologia de São Paulo, foi feita como a título de colocar o São Paulo no mapa cultural do Brasil. Essa paulistaneidade artificial, casada com o modernismo cultural e com a modernidade conservadora, é o que leva o Francisco Verfort não conceber a ideia de que os imigrantes, ou melhor, os migrantes do êxodo, são portadores de civilidade e de cultura. Esse senhor formou muitos dos professores que estão lá na USP hoje. O Francisco Verfort. Então, o que é a nossa insurgência? A nossa insurgência afroperiférica é os nossos avós, os nossos pais saíram de Minas, da Bahia, saíram da região norte, saíram do Brasil Central para construir a riqueza dessa cidade. Não é possível que essa cidade não possa ser partilhada em todas as suas dimensões, inclusive do ponto de vista simbólico. Nós não podemos aceitar essa condição de sermos estrangeiros. E, ao mesmo tempo, temos que questionar tanto a noção de identidade paulistana, como de identidade paulista, como identidade nacional, quando ela nos nega, quando ela nos invisibiliza, quando ela nos menospreza. E estamos nos inscrevendo por nossas próprias mãos nas narrativas sobre o bairro, sobre a região, sobre a cidade, sobre o estado, sobre a província e sobre a porra da nação. Da nação ou da nação? Da nação para alguns e da nação para outros. Essa venha. Posso falar? Claro. Queria ser depois do Ivan. Não, mas é ótimo porque a minha provocação justamente encaixa justamente nesse ponto, né, que você colocou assim tão brilhantemente agora. Vamos lá. Como você falou no início, Saloma, sobre o ciclo do boi no Brasil ser uma herança africana, né? Ser vir de uma cultura, né, do pastoreio africano. A questão, por exemplo, dos bumba bois brasileiros, né, que, como disse Mário de Andrade, é a dança dramática mais onipresente no Brasil. Sim. Ela sempre, a gente não encontra um fundamento, alguém que coloque esse fundamento, né, dessa cultura da brincadeira do boi como efetivamente negra, né? Claro, a gente vai falar de origem,
e essa origem a gente não tem como saber exatamente. Isso aí obviamente, em qualquer lugar, muito sem consistência, né? Mas, por exemplo, os estudos sobre boi, por exemplo, aqui no sul, onde eu estou, em Florianópolis, a manifestação do boi aqui é muito forte, muito característica, mas nos anos 50 houve uma combinação dos folcloristas e os pesquisadores universitários sobre os assuntos e declararam, junto com as autoridades, declararam a açorianidade cultural da cidade. Eles declararam que a cidade era de cultura açoriana, colocando assim o boi de mamão, que é o nome dessa brincadeira aqui, como uma brincadeira açoriana. Só que nunca ninguém viu, ninguém soube dessa brincadeira existente. Em Açores. Não existe. Sim. Claro, a gente sabe que há uma influência forte, né, dessa brincadeira pela chamada pelos estrangeiros daqui do local da farra do boi, que é uma taurimaquia que existe tal e qual nos Açores até hoje, né? E que foi proibida porque, na verdade, ela era uma prática religiosa, ritualística. Bom, enfim. Mas foi declarado, então, que o boi aqui é açoriano. Negando totalmente, mas assim, negando, ninguém faz a menor ideia aqui de que o boi é negro. Porque o primeiro registro aqui da manifestação do boi, registrado no jornal, é do século XIX, e é um registro narrando a brincadeira como a arruaça, uma bagunça dos negros que estão fazendo a bagunça na cidade. Sim. É narrado como feito por negros. Então, é a primeira documentação, mas essa documentação, no frigir dos ovos, ela se submete a uma narrativa de branqueamento, que é a narrativa de formação do Estado Nacional. Em geral, né? É a narrativa de formação do Estado Nacional. Saloma, Perdão. desculpa. Só antes de você avançar, Esha, conta pra gente de onde você está. A gente está com pessoas de várias partes do país, só para a gente recriar essas conexões, né? Você falando de boi, enfim, mas de onde você fala, Esha? Tá, eu falei, eu estou em Florianópolis, né? Onde a brincadeira do boi aqui chama boi de mamão. Sim. Certo. Bom, então, Esha, a narrativa que branqueia, falseia, interdita uma camada da história, que geralmente é essa camada ou indígena ou negra, é uma prática recorrente em todo o país. Talvez vitoriosa no Sul, porque o projeto colonial no Sul ele começou a ser elaborado por apoio da princesa Leopoldina, e já em 1824, 2 anos após a independência, o imperador contratou um aventureiro, um capitalista prussiano chamado Schaeffer, e ali o José Bonifácio, por influência do José Bonifácio, se esboçou o primeiro projeto de colonização branqueadora do país. Quem fala melhor que eu sobre isso é uma historiadora aí do Sul mesmo, chamada Giralda Seifert. Mas o fato é que, quando chega no século XX, essa supressão da presença africana e a presença cultural africana já está dada. Mas, de qualquer forma,
é preciso levantar a poeira dessa documentação que foi suprimida em nome do projeto blumenáutico. É preciso retomar parte da documentação, é preciso ver um pouco o processo de tráfico interno, por exemplo. Então, o que pode explicar uma presença negra no Sul, na primeira ou no começo da segunda metade do 19, já é resultado do tráfico interno, ou mesmo do tráfico vindo do Rio da Prata. Então, mas cada região é preciso se inteirar, levantar a documentação. Agora tem saído bastante coisa interessante sobre a presença negra no Paraná, e não deve ser muito diferente. Aí tem aquele historiador que caiu em desgraça, mas era muito importante, que era o Paulino da USP, de Jesus, que foi meu parceiro na PUC. Ele começou a levantar isso. Houve um período mesmo que tinha uma musicalidade feita por pretos de Blumenau, um deles tocador de urucungo, um dos poucos lugares do Brasil onde o urucungo ainda permaneceu sendo tocado. Agora, nós também temos que olhar de uma outra forma, que não é essa da busca do branqueamento, para os intercursos, para as convivências, para as zonas de interação cultural entre negros e brancos, entre africanos e indígenas. Não com o mesmo intuito que a geração do Gilberto Freire fez, que era olhar a mestiçagem como um caminho para atingir o branqueamento, mas olhar a mestiçagem como um dado de humanidade. Quando os humanos de diferentes etnias, racializados ou não, se encontram, eles podem fazer guerra, eles podem fazer amor, eles podem fazer comércio. E isso é a condição humana. Quando os humanos diferentes se encontram, eles podem fazer várias coisas. Eles podem fazer amor, eles podem fazer guerra e eles podem fazer comércio. E isso não foi inventado com o capitalismo. Já existia na antiguidade. E quando eles fazem amor, pode ser que, se for um amor gostoso, consensual, pode ser, se tiver como horizonte a procriação, pode ser que nasçam pessoas que falem simultaneamente duas línguas. E isso nem precisamos fazer muito exercício antropológico. Basta encontrar crianças que são gerados por casais pluriétnicos ou plurirraciais. As crianças aprendem as duas línguas. E isso acontecia com as crianças nascidas, crianças de origem africana nascidas nas pequenas comunidades indígenas descendentes de fugitivos. Mas também é importante não esquecer que boa parte dessa sexualidade reprodutiva, não a sexualidade gostosa e que nós sabíamos fazer, e alguns ainda sabem até hoje, também foi feita com violência. Isso nós não podemos esquecer. Aquilo que o Gilberto Freire deu muito trato à bola para explicar, que é o conceito de intercurso sexual, na verdade, era efetivamente violência sexual. Quando ela era cometida dos senhorzinhos para com os meninos,
quando ela era cometida dos senhorizinhos para com as meninas. Mas hoje nós temos que lidar com isso. É preciso discutir a mestiçagem. É preciso discutir o colorismo, não quando eu estou com raiva, porque uma pessoa da pele mais clara que eu conseguiu um lugar na mídia. Isso não vale. Quando eu estou com raiva de alguém da pele clara, não vale. Eu acho que tem que ser discutido dentro de uma perspectiva de autopreservação, de convivência, e porque é esse lugar para onde os meus ancestrais vieram. Eu não posso imaginar que eu só vou ser feliz nessa sociedade ou que os meus filhos serão felizes se os brancos todos morrerem. Mas, em contrapartida, os brancos também têm que fazer esse exercício. Eles não podem ficar fingindo que nada está acontecendo quando a polícia está matando preferencialmente os meninos negros de 13 a 35 anos. Não pode ser tão cômodo. É preciso fazer um amplo debate moral e ético. Uma pesquisadora negra brasileira, há muitos anos vivendo nos Estados Unidos e Canadá, chamada Denise Ferreira da Silva, falou como é que é possível se matar 60 mil pessoas por ano, sendo essas pessoas, em sua maioria, homens negros, e isso não gerar uma crise moral e ética? Como é possível? É possível porque uma parte grande dos brancos que estão nos lugares de poder, de prestígio, mesmo evocando uma formação humanista, eles fecham de uma forma vergonhosa os seus olhos sobre o que está acontecendo no país. Então, e isso pode ser feito no papo reto, mas pressupondo que o outro tenha efetiva capacidade de audição e reflexão. É um exercício que eu tenho feito. Geralmente, eu saio das coisas com uma pecha de alguém que é grosseiro, agressivo, mas eu já tenho 60 anos, então eu não tenho uma perspectiva nem de sucesso, nem de visibilidade maior do que a que eu já tenho. Então, se eu adquiri foi alguma coisa ao longo desse tempo, foi essa atitude de dignidade. Esse sentimento de dignidade. E é a partir desse sentimento de dignidade que eu abordo os meus interlocutores e as minhas interlocutoras, via de regra. E já não me destempero. Uau! Ai, ai. Vai, Ivan. Incrível. Vários comentários aqui no chat. O chat está aqui, todo mundo emocionado, né? Emocionado. Quarta-feira, né? Fechar a semana assim. A cultura e as artes pode se tornar, no futuro, um efetivo território de encontros. As culturas e as artes, as linguagens apropriadas humanamente, mas também pode ser dentro até de uma lógica capitalista, eu creio, eu imagino, mas podem ser efetivamente um território de convivência, de diálogo, de troca, de humanização.
Saloma, eu queria fazer uma pergunta que muito me interessou, que estava vinculado a um pouco do que você falou lá atrás, mas eu acho que a gente precisa ficar aqui nessa reflexão, porque ela é muito poderosa. E já foi muito, muito incrível a tua fala. Eu queria agradecer demais. E eu ia fazer uma pergunta até um pouco mais técnica, e acho que ela não é necessária. Tipo, acho que a gente pode conversar em outros momentos e para que paire essa esperança. Sim. No meio de um sertão, Sim. dos modos, dos hábitos e das hipocrisias, talvez, que nos rodeia. E acho que quando Douglas traz e a Annelise trazem essa perspectiva assim, de que o sertão está muitas vezes na maneira como a PM trata, né? essa violência, essa virulência. Mas acho que tem essa esperança do porvir que acho que você traz. Desse território de convivência mesmo, dessas escutas, né? Sim. Uma última coisa, talvez, que eu queira falar tem a ver com a primeira pergunta que eu fiz, que é por que os jovens artistas paulistas, paulistanos, estão buscando nessas formas culturais residuais, vou colocar assim, porque se tentou apagá-las de todas as formas possíveis, a TV fez isso, o cinema fez isso, a literatura fez isso, não de um jeito proposital, mas exotificando, estigmatizando, criando sobre o sertanejo como inapto. Isso, pelo menos, até o surgimento da novela Pantanal, mas a novela Pantanal já é uma espécie de recorte de um sertanejo que deu certo, porque usou a tecnologia para explorar o trabalho no campo e usou também como meta uma certa cultura texana, sabe? Então, ali, no final da década de 80, começa a mudar a imagem do sertanejo, do sertão, que é a imagem atual de parte da bancada ruralista que está no Congresso e parte do sertanejo universitário, que é também um massacre cultural terrível, um pastiche de música estadunidense, enfim. Talvez os jovens que estão em São Paulo hoje estejam revelando ou percebendo uma fratura cultural que foi constituída de uma violência abissal. Em 1930, 70% da população brasileira vivia em pequenas cidades e no campo. Em 1970, apenas 30% da população brasileira vivia em pequenas cidades e no campo. Ou seja, num período de 50 anos, a modernização conservadora de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro empurrou à força, fez com que houvesse um deslocamento tão radical da população que, quando os artistas começaram a perceber, os jovens, mesmo os jovens urbanos, mas com alguma memória de ruralidade, começaram a usar guitarras elétricas para falar de experiências sertanejas. Olha, lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. Isso é Gilberto Gil. O outro
sertão, olha o Concorde, que vem vindo do estrangeiro. E o outro, lá no Rio, vendo a violência, disse no meio da rua: olá, como vai? Eu estou indo, e você? Tudo bem, eu estou indo correndo pegar meu lugar no futuro, e você? O farol vai abrir. Isso que não está dito nos estudos de sociologia, está nos fragmentos da canção, essa fratura. Vocês são netos daqueles jovens dos anos 70. Vocês estão hoje se apercebendo do que foi, o que foi essa violência que às vezes nós chamamos de modernização. Uou, Axé. axé. Por isso, voltar ao sertão ou a terra do avô. É a terra do avô. A terra dos avós. E é urgente, porque é a reposição de algo que foi roubado de vocês. De mim menos. Estou congelado e não é de frio. Não isso. tem como voltar, gente. Não tem volta. Nós temos que seguir. A questão é, quais malas nós vamos levar? Isso é escolha política. É a escolha estética e a escolha política. Para seguir, quais malas nós vamos levar? E quais espelhos nós vamos quebrar? Porque eles não nos refletem. Ai, a Andréa está falando aqui. Palpitação. É isso, né, gente? Vamos, é receber isso também, né? É bom o quanto ressoa, o quanto encontros, né? Esses encontros, eles ressoam na gente e abrem muitos espaços. Eu me sinto agigantada aqui com tudo que você compartilhou com a gente, Saloma. E muito agradecida por esses momentos, né? Porque seguimos. É sobre seguir, mas sobre reconhecer essa fratura, né? Essa pergunta que você nos trouxe lá. E é exatamente isso. É sobre dignidade, humanidade, para seguir caminhando. E isso só é possível quando a gente também reconhece a fratura e vai resgatar aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence, porque a gente tem direito de viver com dignidade. Vamos encerrar aqui, né? Olha, gente, eu perdi até o script. Não, eu também. Mas eu tenho que dar um recado. Eu tenho que dar um recado. Você tem que dar um recado. Eu não aqui, sei. Eu não sei. Eu também não sei. Então tá todo tudo mundo bem. Assim? Não saibamos. Né? Tá circunscrito, né, Saloma? É pairar. Ah, mas deixa eu dar um...
só uma coisa. Eu tenho materiais de africanos em Portugal fazendo touradas. Eu tenho outros materiais também sobre, mesmo indicação bibliográfica, sobre uma historicização do termo umbumba, umbumba, umbomba, umbumba, umbumbo. Esse termo centro-africano. Tá? Depois a gente pode, através deles, conversar e tal. Tá. Boa noite, meus amigos, amores, amoras. Muito obrigado.